É do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! O programa SOS Guará começa com a denúncia dos moradores de São Bernardo sobre as condições de infraestrutura das ruas São Bernardo e Segunda Travessa São Francisco. Na rua São Bernardo, os buracos e o lixo estão tomando conta da via. Já na Segunda Travessa São Francisco, o esgoto, a falta de galerias e a lama tomaram conta da rua, que está intrafegável. A comunidade também reclama da falta de segurança na área. A reclamação dos moradores do bairro é por causa das ruas São Bernardo e Segunda Travessa São Francisco. As condições das vias estão bastante precárias. Na rua São Bernardo, este buraco já tomou parte da via. O esgoto fica derramando todo o tempo e um lixão já se formou no entorno desse terreno abandonado. A gente que são moradores dessa rua já mora com tempo com esse problema aqui. O prefeito não olha, as autoridades não olham para esse bairro aqui, não só esse bairro, toda São Luís. Já na Segunda Travessa São Francisco, a situação é mais complicada. A rua está completamente tomada pelos buracos e a lama. O esgoto corre livremente pela via. Galerias não existem. A promotora de vendas, Regina Oliveira, pensou em entrar na rua, mas não se arriscou. Não consegui, não. Só buraco. Mato, buraco, lama. Não tem como passar ali, não. Estou atrás de um endereço e estou conseguindo entrar. Já Marlil, morador da travessa há muito tempo, precisa encarar a rua, mesmo correndo o risco de cair da moto. Rapaz, é complicado, cara, né? Essa bagunça aí faz tempo, entendeu? Tiraram uma tubulação que tinha aí, ó, que era melhor com a tubulação, né? Agora, ultimamente, depois de tirar aí, ficou tudo complicado, entendeu? É difícil passar aí. É difícil, Agora a moto bem arrastado, mas vai, né? E eu preciso do acesso, tem que passar. Outro problema que deixa os moradores da área preocupados é a falta de segurança no local. Os terrenos abandonados servem de esconderijo para marginais e, como a rua está completamente intrafegável, os moradores têm que passar por dentro desses terrenos, aumentando o perigo de assaltos. Está muito perigoso. Tenho. Às vezes eu chego da faculdade à noite e tenho que passar por aqui porque tem essas pessoas que ficam por aí e o estado também das ruas está complicado. Eu já até quase fui assaltada já várias vezes por aqui, quando eu passo, porque eu saio pela manhã e volto à noite, então fico sujeita a isso, entendeu? Seu Reginaldo reclama do descaso e faz um apelo às autoridades. Eu queria que ele ajeitasse menos os buracos da cidade todinha. É Maiobão, todo lugar que você vai aqui não tem pra onde você cair, é buraco. Entendeu? É a capital dos buracos. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, disse que vai encaminhar uma equipe até o local para verificar as condições das ruas citadas na matéria. A CEMOSP disse ainda que está com frentes de serviços de recuperação asfáltica nas principais avenidas e percursos de ônibus da cidade. Sobre a limpeza da área, a Secretaria afirma que a coleta no local é realizada semanalmente. Nos primeiros dias deste mês, as constantes chuvas que marcam a transição para o período de estiagem têm agravado os problemas de infraestrutura na capital. Na Areinha, a situação da malha viária piorou. Os buracos aumentaram, os motoristas estão pagando caro para fazer constantes reparos nos seus veículos. Com o aumento das chuvas, a situação das ruas da Areinha piorou. Os veículos passam com dificuldade em meio à lama e aos buracos. E os motoristas, é claro, reclamam da situação. É tanta reivindicação. Primeiro ele resolve esse problema de buraco e já estão confundindo isso aqui, né? Maré. O cara procurou para mim se eu ia atracar. Eu estou procurando, tem algum rebocador por cá? Este motorista trabalha em uma empresa de ônibus que fica em uma das ruas mais problemáticas. Todos os dias ele se vê obrigado a enfrentar um desafio: passar pelos buracos sem danificar o veículo. Muito difícil, a situação aqui não é boa. Aí fora que a gente quebra esses carros aqui, ainda sobra pra gente aí depois aí que
o dono da empresa, ele não, às vezes está certo que ele está vendo que a situação não anda boa, mas a gente tem que ter cuidado realmente. Seu Denerval Pereira é o presidente da União de Moradores do Bairro e convive com as reclamações. Ele ressalta as dificuldades e diz que o problema já foi comunicado várias vezes para a Prefeitura de São Luís. Agora aguarda a reunião marcada para a próxima semana com a Secretaria Municipal de Obras. Terça-feira nós vamos estar na CIMOSP com o secretário atual para discutir o assunto do bairro da Areinha, em geral. E enquanto o problema não é resolvido, este morador enumera os prejuízos que já teve com o conserto da moto por causa da péssima infraestrutura das ruas do bairro Areinha. Muito prejuízo. É pneu que estoura, entendeu? É amortecedor, entendeu? É mola, tudo. Sobre esses problemas que acabamos de mostrar na reportagem, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informou que a Areinha está incluída no cronograma de serviços para serem realizados nas próximas semanas. Se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos apurar a sua denúncia e cobrar das autoridades. Se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos apurar a sua denúncia e cobrar das autoridades. E no próximo bloco você vai ver que o descuido de moradores tem facilitado a ação de criminosos na capital. E hoje é dia do quadro Consumir é Legal com o nosso assessor jurídico, Érica Abdala Brito. Vamos tirar suas dúvidas sobre hotéis. Voltamos já já. Estamos de volta e o descuido de moradores tem facilitado a ação de criminosos. Bandidos aproveitam a entrada ou saída da casa para invadir. Em alguns bairros, como Olho d'Água, o aumento desses casos chega a 300%. Só nos primeiros 6 meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou em 17% os assaltos a residências em São Luís. Apesar do aumento, a Polícia Militar tem intensificado o trabalho preventivo para evitar que os crimes sejam cometidos na região metropolitana da capital. Bom, a Polícia Militar ela tem o nosso registro oficial, que é o 190, né? Toda ligação ela vira um registro e em cima dessas ligações nós tivemos um aumento nos últimos 6 meses, nesses 6 meses primeiro do ano, de 17%, né? no roubo à residência. Dos roubos a residências registrados nos 6 primeiros meses deste ano, o bairro do Coafuma é o líder de ocorrência. Dos 178 roubos de janeiro a junho deste ano, 83 foram realizados à noite. Os bandidos aproveitam o descuido das vítimas para abordar. Em segundo lugar, em número de registro, está o bairro do Vinhais, com 7 ocorrências. E o bairro do Olho d'Água na terceira posição, com um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, com 4 novos casos desse tipo de violência. Uma das vítimas desse crime esse ano foi o vereador de São Luís pelo PDT, Ivaldo Rodrigues, que foi surpreendido em casa por homens que roubaram objetos de valor. No dia 20 de maio, a polícia prendeu Luan de Souza Goulart, suspeito de participar do assalto. São Luís conta com um moderno sistema de videomonitoramento com 100 câmeras que filmam a rotina de ruas e avenidas mais movimentadas da cidade. Mesmo assim, a polícia orienta que a população tenha mais cuidado ao chegar ou sair de casa. O cidadão hoje ele tem que estar muito preocupado na entrada e na saída de sua residência, principalmente com motoqueiros. Hoje, cerca de 70% a 80% dos assaltos, dos roubos, são feitos por motoqueiros. Se você tem um motoqueiro andando na sua traseira, você vem percebendo, não entre em casa. Passe direto, dê uma volta no quarteirão e tenha sempre essa cautela de estar observando quem está lhe seguindo. Os usuários de transporte coletivo em São Luís não andam nada satisfeitos com a prestação dos serviços. Os mais velhos são os que mais sofrem. A falta de respeito aos direitos assegurados do Estatuto do Idoso é a maior reclamação.
Segundo uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a gratuidade para a pessoa idosa representa 18% dos usuários do transporte coletivo em São Luís. Apesar da garantia do direito ao passe livre, muitos idosos reclamam da falta de respeito por parte de alguns motoristas que não estariam parando nos pontos de ônibus. É muita humilhação, é uma humilhação demais os idosos, não é fora do comum. Os idosos sofrem, mas sofrem mesmo. Passo nem ligo pra gente. Muitas vezes eu passo aqui, ou então em outro local, e eles não são capazes de parar. Eles só param quando a gente fica junto com outras. Eles não param de maneira alguma. Sendo idoso, eles não param. É o pior trabalho que tem. Reclamações como estas revelam a falta de respeito com o direito à gratuidade no transporte coletivo para pessoas idosas. Problemas que geram grande número de reclamações na Defensoria Pública e também na Delegacia do Idoso. Segundo informações da Defensoria Pública do Estado, os crimes de maus-tratos, abandono e abusos financeiros continuam sendo os campeões de denúncias, mas o desrespeito ao direito ao passe livre também apresenta um número considerável de ocorrências. Nós temos trabalhado em parceria com o Ministério Público, com os conselhos estadual e municipais da Grande Ilha, na perspectiva de encontrar uma solução para esse problema que é grave, é grande e que nós recebemos reclamações diariamente. Diante dos abusos, o Ministério Público alerta para as punições previstas para quem desrespeita o direito da pessoa idosa. De modo que o idoso, na medida em que ele se vê numa situação de discriminação, impedido de utilizar o sistema de transporte, ele deve anotar o número da placa, o nome da empresa e o horário em que esse fato ocorreu e se dirigir imediatamente à delegacia do idoso para registrar essa ocorrência e lá serão tomadas as medidas necessárias. Continuam abertas as matrículas dos selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU. O prazo vai até amanhã. O estudante que perder o prazo perde a vaga. O resultado da segunda chamada da edição de inverno do SISU foi divulgado no último dia 1º e está disponível no site do programa. E no próximo bloco vamos ter aqui no estúdio o advogado Eric Abdala Brito com o nosso quadro Consumir é Legal. Voltamos em 3 minutinhos. O SOS Guará está de volta. As férias chegaram e uma época que deveria ser comemorada pelo setor hoteleiro pode ter um efeito contrário caso os gestores públicos não tomem uma atitude urgente. Alguns problemas na cidade estão diminuindo as chances de novos clientes para a rede hoteleira. Férias, a alta estação, os hotéis e as pousadas da capital deviam comemorar, mas não é isso que está acontecendo. Nós hoje temos uma cidade que para nós ludovicenses, nós não nos sentimos bem. O turista passa um ano trabalhando. O recurso que ele economiza, ele quer que passar 30 dias de férias bem. E chega em São Luís, se depara com uma situação que nós estamos vivendo. Nós estamos praticamente há mais de um ano com a situação das praias como estão. Isso porque a primeira coisa que o turista faz quando decide viajar é escolher o destino. Somente depois ele liga para o hotel para fazer a reserva. E em São Luís, quando o turista liga para o hotel, a primeira pergunta que ele faz é: como está a situação das praias? E a resposta tem afastado muita gente. E não são apenas as praias que afastam os turistas. O centro histórico está sujo, cheio de buracos e os visitantes ainda precisam ficar atentos a este bueiro aberto. A verba para resolver a situação já foi destinada desde o ano passado pelo governo federal para resolver a situação, mas até agora nada foi feito. Toda segunda-feira, você já sabe, temos o quadro Consumir é Legal com a participação do nosso consultor jurídico, Eric Abdala Brito. Este mês estamos fazendo nossa série especial para quem está de férias. Hoje, o nosso advogado tira todas as suas dúvidas sobre os direitos e deveres do consumidor ao contratar o serviço de hospedagem na rede hoteleira nacional. Está começando a partir de agora, Consumir é Legal. Vamos começar, Eric, então, falando das principais dúvidas em relação a reservas em hotéis.
Bom dia, Mônica. Bom dia. Prazer estar dando seguimento aqui ao nosso Consumir Legal especial de férias. Bom, com relação à reserva de hotéis, é importante que o consumidor se atente quanto às informações indispensáveis por parte daquele hospedeiro, no caso daquele hotel pelo qual ele se interessou. Principalmente os termos e as condições inerentes à reserva, a reserva prévia que nós estamos falando por aqui. Então é interessante que o consumidor se atente aos termos daquela reserva, principalmente com relação aos prazos de pagamento, aos valores que devem ser antecipados e, é claro, as formas de reembolso cabíveis aí que podem ser ajustadas com o hotel ou então através do agente de turismo. A maioria das pessoas faz essa reserva em hotéis online. O ideal é que você imprima toda essa documentação. Com certeza, quanto mais o consumidor se documentar, obviamente tudo isso vai servir de prova para caso ele necessite fazer uma reclamação para salvaguardar o seu direito. Então, ele deve guardar os e-mails e as trocas e os vouchers principalmente e se informar principalmente com relação à forma, caso aconteça algum imprevisto, a forma como pode se dar o cancelamento dessa reserva. Principalmente caso ele tenha adiantado um valor ou a totalidade ou parte do total da hospedagem por cartão de crédito, como ele pode ser reembolsado. Eu queria saber isso, se no caso de cancelamento, se o consumidor desiste daquela reserva, se o hotel pode cobrar algum tipo de multa. Bom, se informado previamente, a multa pode sim ser cobrada, desde que não seja num percentual abusivo. O que a gente vê na prática é muitos hotéis cobrarem 100% da multa, que isso sim é totalmente ilegal. Porque conforme diz até o artigo 412 do Código Civil de 2002, a cláusula penal não pode ser equivalente à obrigação principal. Então você jamais, nessa situação, pode ser multado pelo valor de 100%. Então é adequado que se ajuste um percentual que não seja abusivo e que, claro, que seja informado antes, de forma clara e objetiva para o consumidor, antes de ser executada a reserva. A cobrança de caução é legal? A cobrança de caução no ato do check-in, ela é legal sim, porque desde, é claro, que seja num valor módico, também não extremamente abusivo, que comprometa o limite do cartão de crédito do consumidor, desde que avisado ali no ato do check-in e desde que informado também o prazo em que será desfeita a caução. No caso, na prática, é o desbloqueio no cartão de crédito, porque serve para o hospedeiro, no caso, se resguardar pelo cartão de crédito com aquele bloqueio de eventual dano ou de eventual consumo que não foi registrado cometido por aquele hóspede, digamos assim. Alguns órgãos de defesa do consumidor têm recebido reclamações no sentido de que alguns hotéis tentam empurrar no consumidor alguns pacotes de passeios, como uma vinda casada em relação ao que é pago de hospedagem. Está correto? Abusivo? Bom, Mônica, a venda casada, como nós já sabemos, é abusiva, né? Ela é vedada pelo artigo 39. É uma das práticas abusivas ali do Código de Defesa do Consumidor. Então, consequentemente, se o hotel tem disponibilidade de quarto, digamos assim, para aquele período almejado pelo consumidor, se ele tem disponibilidade, está negando a hospedagem e vinculando somente com a contratação de outros passeios que não são desejados pelo consumidor, ele está inegavelmente cometendo uma venda casada. E, consequentemente, isso é ilícito, né? É vedado em nosso ordenamento jurídico. O consumidor que traz na bagagem algum objeto de valor deve pedir que seja guardado no cofre do hotel e nem todos os hotéis oferecem esse serviço. Como é que ele faz? Bom, essa talvez seja a situação mais delicada do tema, né? A questão dos pertences deixados no quarto do hotel. Isso, é claro, tem que ser analisado, varia de caso em caso, deve ser analisado as peculiaridades, as circunstâncias do caso concreto, os danos e por aí vai. Mas o que a gente vem vendo muito na prática é o seguinte: se o hotel disponibiliza um cofre para o consumidor no quarto, ali de maneira clara, inclusive com avisos de que existe aquele cofre naquele quarto, cabe ao consumidor também se utilizar daquele instrumento justamente para se resguardar resguardar os seus pertences no momento em que ele está ausente do quarto. Então o hotel aí já está dando uma alternativa para o consumidor, uma forma, digamos assim, para ele guardar de maneira segura com uma senha cadastrada por ele, tá certo? Porém, naquelas hipóteses em que o quarto não há cofre, aí acredita-se que o hotel está assumindo o risco da atividade.
Por quê? Basta você imaginar que se só quem tem credencial para adentrar naquele quarto ou é o hóspede ou é o preposto do hotel, seja a camareira, seja qualquer atendente ou funcionário, então ele está assumindo o risco da atividade de, caso suma alguma coisa, algum pertence, algum objeto de valor do consumidor, ele pode perfeitamente responder pelo dano material ou, se for o caso, dano moral decorrente daquele furto, daquele roubo, daquele extravio. Ok, o café da manhã, em geral, é uma, entre aspas, cortesia, porque está incluída aí no valor da diária, mas não é obrigação do hotel, alguns cobram, né, a parte. Cobram a parte e, é claro, é facultativo ao hotel, né? Então, assim, é necessário que, pelo menos por parte do hotel, que quando ele informar o preço da diária, ele já, geralmente, já deixe claro o que está incluído ali, os acessórios, digamos assim. Tá aí o café da manhã, se o quarto tem ou não tem ar-condicionado, se tem ou não tem sinal de internet, enfim, demais informações válidas Serviços e úteis. oferecidos. Queria, para encerrar, que você falasse sobre a questão de cobranças de preços abusivos, que a gente tem tido muitas reclamações, em especial relativo aos pacotes vendidos para barreirinhas, que os hotéis e flats estão bastante caros. Bom, Mônica, esse assunto, digamos assim, já é mais assim da questão comercial e a gente já entra num debate... O consumidor, então, pesquisar. Já entra num debate assim, de negociação. Né? Agora, é bem claro que isso, assim, não só no Brasil, mas internacionalmente falando, em meses como o que nós estamos, julho, final do ano, que são alta estação, é natural que os pacotes realmente fiquem mais caros. Agora, é claro que o hotel não pode negar a hospedagem tendo disponibilidade de quarto para aquele período, né? Agora fica a questão da pesquisa, da concorrência e acredito que ambos os lados, consumidor e hotel, preservando a boa-fé, preservando a probidade, acredito que temos condição sim de fazer uma boa negociação e fechar um bom contrato de prestação de serviço. Ok, obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos. O programa SOS Guará se despede por aqui. Estaremos de volta amanhã a partir das 6 da manhã. Prazer contar com a sua companhia, você sabe. Para fazer denúncia, liga para a gente. 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. A gente se vê amanhã. Até lá!